2024 é um ano crucial para a política espacial europeia. A Europa está a lançar novas gerações de foguetões e a marcar posição numa competição internacional cada vez mais intensa. Para falar sobre estas questões, veja a entrevista com o diretor-geral da Agência Espacial Europeia, Josef Aschbacher, em The Global Conversation. Josef Aschbacher, olá. O foguetão europeu Vega lançou um novo satélite. Em julho, o Ariane 6 foi um sucesso. Pode dizer-se que a crise no acesso ao espaço já terminou? Sim, estamos no melhor caminho para sair dessa crise. Mas o que eu gostaria de referir é que a Agência Espacial Europeia cumpre o que promete. Colocámos o Ariane 6 em órbita com sucesso. E isto não é pouco, porque estes foguetões colocam em órbita satélites de que precisamos para a nossa vida cotidiana. E isto é de facto fundamental. É um grande passo e um grande sucesso para a Europa. Recentemente, no último voo do Vega, lançámos o Sentinel-2C. O Vega era um foguetão da Agência Espacial Europeia, no segmento mais pequeno, que desenvolvemos há mais de 10 anos. Portanto, penso que a Europa pode estar muito orgulhosa e muito satisfeita com esta série contínua de sucessos que temos vindo a obter. A Europa está então de volta ao espaço? A Europa está claramente de volta ao espaço. Durante cerca de um ano tivemos um pequeno revés com os foguetões. Não tínhamos a nossa própria capacidade de lançamento, mas com o Ariane 6 estamos de volta. O Vega lançou com sucesso o Sentinel-2C e com o Vega-C a chegar no final deste ano, 2024, será certamente o ano em que a Europa sairá desta crise de acesso ao espaço. Mas permita-me que contextualize um pouco, porque por vezes ouvimos notícias negativas sobre esta questão na Europa. E sim, tudo isso é verdade. Mas o nosso grande parceiro nos Estados Unidos, a NASA, durante 10 anos dependeu da Rússia para levar astronautas para a estação espacial. É claro que agora com a SpaceX e a Crew Dragon esta situação mudou e a América tem novamente a sua capacidade de voo de astronautas. Mas ter um hiato numa longa série de lançamentos e sucessos, não digo que é normal, mas não é invulgar. E sim, estou muito feliz por estarmos a sair desta crise ainda mais fortes. Podemos dizer que a Europa recuperou parte da sua autonomia estratégica espacial? Sem dúvida, quer dizer, a Europa é de facto forte em vários domínios, mas estou sempre a comparar a Europa com os Estados Unidos, obviamente porque é uma grande referência aeroespacial. Claro que a China é outra, mas na China não temos esses dados financeiros e não sabemos quanto investimento é feito. Se compararmos a Europa com os Estados Unidos, a Europa investe cerca de 1/6 do setor público no espaço. Portanto, os Estados Unidos investem cerca de 6 vezes mais. Os valores do investimento público global de 2023 rondam os cerca de 108 mil milhões de euros. 64% deste valor está nos Estados Unidos e 11% na Europa. Portanto, como veem, há um fator de 6 no meio. Apesar de estarmos a investir muito menos no espaço do que os Estados Unidos, através da NASA e da Força Espacial, a Europa é realmente muito boa. Temos alguns dos programas que estão entre os melhores do mundo. O programa Copérnicos é um exemplo de como construímos, ao longo de 25 anos, um dos melhores programas espaciais do mundo no domínio da observação da Terra. Estamos a disponibilizar 300 terabytes de dados a nível mundial que podem ser usados pelos cidadãos em todo o mundo para a agricultura, a silvicultura, para os bombeiros, a proteção civil, para as rotas marítimas e em muitas outras matérias, uma vez que estes dados são utilizados em todas as áreas da economia. Por isso é realmente fantástico este programa. Por outro lado, ao longo de mais de 20 anos, a Europa construiu um programa muito sólido, o Galileu, que fornece atualmente os sinais de navegação mais precisos do mundo, mais precisos que o GPS, aliás. É claro que ainda temos trabalho a fazer noutros programas em que temos que recuperar o atraso, como no caso dos foguetões. É claro que é sempre possível comparar a SpaceX e o Falcon 9 e aí temos um longo caminho a percorrer. Mas, mais uma vez, a Agência Espacial Europeia tomou decisões no sentido de também nós podermos comprar um serviço a uma empresa privada, tal como acontece nos Estados Unidos, onde a NASA está a comprar foguetões ou a Força Espacial está a comprar a SpaceX. The situation is in the United States, where NASA is buying launchers or the Space Force is buying launchers from SpaceX. Disse que a Europa está a ir muito bem, mas vemos algumas empresas europeias ou organismos europeus a confiar em empresas estrangeiras como a SpaceX. Como reage quando vê os europeus a virarem-se para os Estados Unidos? Of course, we
Claro, precisamos de reforçar e construir a nossa força. E, como já disse, estamos a investir muito menos no espaço do que os Estados Unidos. Se dividirmos o investimento público per capita, nos Estados Unidos esse valor é cerca de 220 euros por pessoa. Na Europa é cerca de 20 euros. Portanto, há um fator de 10 entre os dois, simplesmente porque a população europeia é maior, incluindo os Estados-membros da Agência Espacial Europeia. Por isso, mais uma vez, precisamos de recuperar o atraso, porque o espaço é muito estratégico e muito importante para o futuro a todos os níveis da sociedade. Mencionei alguns deles, desde a agricultura, à silvicultura, à proteção civil, mas também a segurança. É cada vez mais uma questão. Permita-me que tome a segurança como um exemplo. Nos Estados Unidos, cerca de 65% do investimento público é utilizado para a defesa e segurança. Na Europa, é de cerca de 12%. Mais uma vez, a parte destinada à segurança e à defesa é muito mais baixa do que nos Estados Unidos, bem como o orçamento, que é também mais baixo. E, mais uma vez, isto é algo que eu esperaria, mas estas são decisões políticas, não me cabe a mim decidir sobre estes investimentos. Mas espera-se que os investimentos estejam a aumentar. Devido à crise no acesso ao espaço, a Europa ficou para trás no programa espacial. Poderá recuperar esse atraso? Podemos recuperar o atraso. Mencionei o Copérnicos e o Galileu como exemplos em que a Europa teve um atraso de cerca de 20 anos para iniciar estes programas, mas atualmente são os melhores do mundo. Portanto, sim, temos estado a recuperar o atraso e podemos fazê-lo. É claro que precisamos de recuperar o atraso no que respeita aos foguetões, pelo que temos de investir bastante para recuperar o atraso e garantir que conseguimos enviar os nossos satélites para o espaço. Também na internet de banda larga, por exemplo, a Starlink domina atualmente a internet de banda larga e a Europa está prestes a desenvolver a sua própria atividade com a Iris 2. Mas ainda temos de recuperar o atraso porque existe um grande domínio no mercado mundial. Mas isto só vai acontecer com grandes investimentos que são necessários. Qual é a posição da Europa nesta competição internacional? Europe is excellent, but small. A Europa é excelente, mas pequena. É excelente em termos de capacidade intelectual e tecnológica. A nossa indústria é uma das mais competitivas do mundo e o investimento que fazemos é realmente bem aplicado. O que também gostaria de dizer é que, graças ao sistema que a Agência Espacial Europeia construiu ao longo de décadas para criar uma indústria que está habituada a competir entre si e, por conseguinte, estar realmente na vanguarda e a ser muito perspicaz em termos de qualidade e tecnologia, eles cumprem. Estão, de facto, entre os melhores do mundo. Mas este é o grande perigo que vejo. Estamos a ficar demasiado pequenos em comparação com a aceleração que se verifica a nível mundial. Por exemplo, a economia espacial global é atualmente de cerca de 470 mil milhões de euros, incluindo também o segmento dos serviços. Está a crescer cerca de 15%, mas a maior parte deste crescimento está a acontecer nos Estados Unidos e na China. E a Europa está estagnada. E não podemos correr esse risco porque o setor do espaço é hoje demasiado importante e vai ser ainda mais no futuro. O que é que falta? Precisamos de mais investimento dos Estados-membros ou das empresas privadas? Precisamos de ambos, mas precisamos, sem dúvida, de investimento do setor público. Nos Estados Unidos, só devido ao grande investimento da NASA e da Força Espacial, é que empresas como a SpaceX podem tornar naquilo que são atualmente. O seu sucesso é enorme, mas também é justo dizer que sem a NASA não estariam, de alguma forma, na fase em que se encontram hoje, tanto a nível técnico, porque a NASA forneceu engenheiros para a construção do foguetão Falcon e do motor. Isto ajudou muito as equipas comerciais da SpaceX, mas também a nível financeiro, para tornar isto possível, porque a NASA estava a desempenhar o papel de cliente âncora e, portanto, a comprar foguetões à SpaceX, mas também a outros. E aí, claro, as dimensões são muito maiores. O que é preciso para ter sucesso? A Europa tem a excelência, a Europa tem as capacidades, a Europa tem os talentos. Quero que mantenham todos os nossos talentos na Europa. Não gostaria que eles fossem para Silicon Valley ou para outros sítios. É claro que alguns deles irão, mas gostaria de criar programas que mantivessem os talentos na Europa. E isso só pode ser feito investindo verdadeiramente e assegurando que temos as condições corretas, mas também os projetos e sonhos certos para manter os europeus aqui e ajudá-los realmente a crescer e a ter sucesso. And dreams to keep Europeans here and really
help them flourishing and being successful. A política espacial europeia foi concebida em tempo de paz. Será que está preparada para os tempos de guerra? A tecnologia espacial europeia, por natureza de dupla utilização. Muitas das tecnologias que estamos a desenvolver são utilizadas tanto para fins civis como para defesa. Permita-me que dê um exemplo muito simples. A meteorologia. Na Europa estamos a desenvolver satélites geoestacionários e de órbita polar há muitas décadas. E o satélite meteorológico tem apenas um satélite geoestacionário chamado Meteosat, agora na sua terceira geração e que é utilizado para recolher dados para previsões meteorológicas. Mas é apenas um. Não há um para os militares e outro para os civis. É só um satélite. Mas depois, claro, os fluxos de dados vão para a previsão meteorológica civil, para os agricultores verem quando devem fazer a colheita ou para a comunidade de defesa para fins de defesa. Portanto, sim, a tecnologia no espaço é naturalmente de dupla utilização. Os foguetões são outro exemplo, mas a agência está a construir em conjunto e para a União Europeia o sistema Galileu, que tem um sinal chamado PRS, que na verdade é utilizado e construído para a comunidade de defesa. Portanto, sim, estamos a fazer isto há muitos anos, mas tem toda a razão. A utilização real, a utilização do espaço para a defesa na Europa é muito pequena em comparação com os Estados Unidos, com a China, com a Índia, com a Rússia, com o Japão ou com outros países. Por isso, sim, é estranho que a Europa esteja a investir muito menos na defesa do que outros países. Como podemos garantir a segurança espacial da Europa? A Europa está a trabalhar em muitos domínios da segurança. Temos todos os instrumentos e capacidades disponíveis. É de facto uma decisão política se a Europa quer empenhar-se mais ou menos. Estas são decisões que devem ser tomadas pelos políticos. Eu não sou um político, sou o diretor da Agência Espacial Europeia. Mas são de facto os nossos Estados-membros. No contexto da agência temos 22 Estados-membros, ou a União Europeia para quem trabalhamos em programas espaciais, que devem tomar esta decisão. Sim, a agência está pronta, mas a decisão tem de ser tomada pelos Estados-membros e pelos políticos. Pode garantir que um europeu poderá andar na Lua até ao final da década? Até ao final da década não posso garantir porque temos de trabalhar com a NASA e a NASA é obviamente o nosso parceiro com quem trabalhamos no programa Artemis. O que posso dizer é que já está assegurado que teremos 3 astronautas europeus da Agência Espacial Europeia que irão voar no programa Artemis. Mas até agora estes voos são a porta de entrada para a estação orbital à volta da Lua, mas não ainda para a superfície da Lua. Para a superfície da Lua são necessários novos acordos e novos investimentos. E isso ainda tem de ser feito porque ainda não está garantido. Penso que será um desafio tê-lo até ao final desta década, porque levará algum tempo até que os cidadãos não americanos estejam na superfície da Lua. Isto é certamente algo que temos como ambição muito clara, mas que ainda não há data nem acordo. Citizens on the moon surface, and this certainly is something that we have as an ambition, very clearly, but there's no date or no agreement made yet. Qual é a importância de ter um europeu numa missão da NASA? There's one Há uma razão muito simples. Em primeiro lugar, trabalhamos com a NASA durante muitas décadas e com muito sucesso. Mas há também a questão dos custos. E é claro que uma missão à Lua é um grande investimento. E penso que a médio e longo prazo, a Europa deveria desenvolver a sua própria capacidade para ser mais autónoma e ter a sua própria capacidade de levar astronautas europeus à Lua com os seus próprios meios. Mas, como primeiro passo, estamos a trabalhar, como é óbvio, em estreita colaboração com a NASA, um parceiro muito fiável e de grande confiança. Mas a NASA também depende da Agência Espacial Europeia para alguns componentes essenciais, como, por exemplo, a cápsula Orion, que é a cápsula que leva os astronautas à Lua e regressa. Esta cápsula é alimentada pelo módulo de serviço europeu e o módulo de serviço europeu é fornecido pela Agência Espacial Europeia. E já entregamos alguns deles para o primeiro voo, sem astronautas, mas também para o voo com astronautas que não poderiam voar para a Lua sem contribuição da agência. Muitas vozes na União Europeia sugerem uma maior integração do mercado europeu para promover a política espacial europeia. Será este um passo na direção certa?
Sim, tive excelentes conversas com Letta quando ele estava a preparar o seu relatório, mas também com a equipa de Mário Draghi, cujo relatório está agora a ser publicado. E sim, o espaço tem muitas dimensões. Tem a dimensão técnica, a dimensão científica, a dimensão climática, mas também uma dimensão industrial e de mercado. E é evidente que para que a Europa possa ser competitiva no mercado mundial, temos de nos certificar que estamos a reunir os nossos recursos da melhor forma possível. E o que temos de fazer é reforçar a cooperação entre a União Europeia, através da Comissão Europeia, e, claro, as instituições da União Europeia e da Agência Espacial Europeia. A agência lançou o que se chama de Serviço de Devolução de Carga. O programa está a correr bem? O programa está muito bem encaminhado e o que mais me agradou foi, em primeiro lugar, a decisão dos Estados-membros em mudar a forma como vamos adquirir o equipamento espacial no futuro. É uma total mudança de paradigma. Em vez de desenvolver um satélite desde o início até ao fim, com todos os pequenos pormenores que se possam querer especificar, decidimos, ou melhor, os Estados-membros decidiram que vamos comprar um serviço. Ou seja, compramos um serviço ou uma carga, digamos, de 4.000 quilos, que é transportada da superfície da Terra para a estação espacial, que atraca na estação espacial e que é descarregada. E, mais uma vez, cerca de 2 toneladas de carga reentram na atmosfera terrestre e aterram em segurança na superfície da Terra. Trata-se de uma capacidade que não temos atualmente. Assim, esta mudança de paradigma é fundamental e muito importante para acelerar a nossa inovação, para dar à indústria mais liberdade para desenvolver os veículos espaciais da forma que quiserem e dar-lhes liberdade para escolherem os seus parceiros como quiserem. Mas o outro elemento que é muito importante é o facto de termos sido muito rápidos a tomar esta decisão e a executar este contrato. Entre a decisão que foi tomada pelos ministros em novembro de 2023 e o arranque do contrato, ou seja, todas as etapas intermédias, incluindo as decisões dos Estados-membros, a indústria a redigir a sua proposta, a Agência Espacial Europeia a avaliá-la, a negociá-la, a assinar o contrato, decorreram menos de 6 meses. Assim, esta mudança de paradigma em que a agência se torna um cliente âncora e, por outro lado, é mais rápida e ágil como agência, é algo que estou a implementar fortemente. E teremos muito mais disto no futuro. Não é perigoso confiar em empresas privadas? Se existe um risco, sem dúvida, tem toda a razão. Há um risco. Quero dizer, o que acontece se a empresa não estiver a ter sucesso? O que acontece se a empresa for comprada ou sair da Europa? São riscos que conhecemos muito bem, mas adotamos uma série de medidas para fazer face a esses riscos, de modo a garantir que o nosso investimento é bem preservado e que mantemos a qualidade e a excelência no interesse dos contribuintes europeus. Lançou aquilo a que se chama a Carta de Zero Detritos. Conseguem convencer os vossos parceiros? Já os convencemos. Mais de metade dos nossos Estados-membros assinaram o acordo. Temos várias rondas de assinaturas. Cerca de 40 ou mais de 40 empresas que assinaram a carta em todo o mundo. A maioria delas, claro, na Europa, mas também nos Estados Unidos, empresas como a Amazon. A Amazon tem um forte programa espacial, como sabem, com a cintura de Kuiper, que está a ser instalada e desenvolvida neste momento. Por isso, sim, esta é uma carta muito atrativa e penso que faz todo o sentido. Temos atualmente cerca de 10.000 satélites em órbita e todos eles criam detritos. Temos cerca de 30.000, na verdade mais perto de 40.000 pedaços de detritos com mais de 10 centímetros. São muito perigosos porque podem atingir outros veículos espaciais e destruí-los ou fazer com que não funcionem corretamente. Portanto, sim, há uma enorme quantidade de detritos que está a aumentar todos os dias. O meu pedido é para quem quiser subscrever a carta que prometa que no final da vida útil do satélite não o deixe no espaço, mas sim o tire do espaço. E esse é o princípio muito simples da carta. Tal como quando vamos ao parque, levamos a comida, comemos o almoço, mas não deixamos os resíduos para trás. Levamos os resíduos de volta para mantermos o parque limpo. E é isso que queremos fazer no espaço. Quando se lança um satélite, é claro que ele funciona, digamos,
utilizamos durante 5, 10 ou 15 anos. Mas no final da sua vida útil, os signatários prometem tirá-lo de órbita e queimá-lo na atmosfera para continuar a utilizar a órbita, porque os satélites estão ao serviço de todos os cidadãos, todos os dias. The orbits, because we need them for daily life, because the satellites there are serving every citizen every single day. Josef Aschbacher, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, foi um gosto.